Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Cutuca quem está do seu lado e fala boa tarde. Mas cutuca, gente. Sabe aquele cutucão que você faz assim, ó? Olha aqui, ó. Para a pessoa dar um pulinho, cutuca e fala boa tarde. Mas para tirar a costela do lugar, né? Não precisa arrancar a costela fora. Eu sou o Junão, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui para dizer que a incompetência... Não, brincadeira. Aqui agora está tudo certo. Tem alguém aqui que não fez o CEP ainda? Tá, maravilha. A gente consegue fazer depois. É fácil, viu, Anderson? Eu sou o Junão, eu tenho 44 anos de idade. Sou casado há 20 anos, quase 21 anos, com essa mulher maravilhosa que vai se apresentar também. Sou professor, leciono filosofia, sociologia, matérias também do curso profissionalizante para a rede pública aqui do estado de São Paulo. Também tenho evangelização pela internet. Nós pertencemos à paróquia de Todos os Santos, lá na diocese de Campo Limpo, em Embu das Artes. É aqui pertinho, né? É a ponta lá, não é mais a ponta, né, que agora continua, mas é aqui no Rodoanel ali, já está relativamente perto. Lá nós somos ministros e também temos um trabalho forte, como eu disse, de evangelização pela internet. Quem está lá no grupo já viu os vídeos, né, diários que a gente posta. Eu sou a Rosiane La Rosa, nós também somos noviços, né, na fraternidade, na Ordem Terceira do Carmo. Nós somos noviços lá e estamos caminhando para fazer também a nossa consagração. Seremos carmelitas, se Deus assim permitir, como leigos casados carmelitas. Às vezes a gente usa o hábito, mas só em algumas missas especiais. Exatamente. Quem aqui visitou as relíquias de Santa Teresinha por esses dias? Vocês sabiam que ela estava por ali, andando em todos os cantos? Nós tivemos a graça de visitar também Santa Teresinha esses dias, e era um dos dias, né, que a gente estava com o hábito, e as pessoas às vezes ficam, né, nossa, essas suas sobrinhas, nós temos 3 filhas, né, 2 pequenininhas, e as 2 estavam comigo, e aí eles dizem, não, suas sobrinhas, essas crianças, não, são minhas filhas. Eles arregalam o olho, né, porque o hábito parece de freira, né? Quase um choque muito grande. Aí por isso que a gente não usa todos os dias, todos os lugares, né? Senão fala, pronto, o padre casou com a freira e teve 2 filhos. Já pensou a confusão? Mas é uma graça podermos usar o hábito na essência do que ele representa, né? Quando você vê alguém de hábito, isso não quer dizer que ele vive lá no convento. Nós temos os sacerdotes, né? Que podem usar a batina, os seminaristas nos ensinam muito bem ali, a veste, e essa representação, né, do hábito da veste quer dizer que nós estamos aqui para Deus, que nós somos totalmente de Deus e que nós servimos totalmente a Deus. Então eu sou a Rosiane La Rosa. Se eu disser para vocês que ele é professor, né, formado, pós-graduado, etc. Se eu chegar aqui e disser assim para vocês, eu sou do lar, qual vai ser a reação de vocês, né? Hoje em dia quase que é uma flecha, a pessoa até se ajeita para a cadeira, né? Até se coça. Ela sendo do lar, uma pessoa que uma mulher que diz eu sou do lar, causa até um incômodo muito grande. Mas essa é a minha primeira vocação, esse é o meu primeiro chamado e essa é a minha primeira resposta a Deus. Quando eu chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, que encontrarmos a Deus, Deus vai perguntar, será do diploma que eu conquistei? Dos 3 empregos que eu tive? Né? De todas as noites que eu passei servindo meu chefe e a empresa em que eu trabalhava? Ou será que ele vai perguntar pela família que eu constituí, pela educação que eu dei para os meus filhos? Ou perguntará da minha vida íntima, de intimidade com Deus? O que será que eu vou precisar prestar contas diante de Deus quando chegar a minha hora? Vocês já pensaram nisso? O que será
Deus vai perguntar para você quando chegar a hora de você contemplar a face de Deus? O que será que Ele vai se importar mais na sua vida? O que será que você vai poder mostrar para Ele como um grande feito quando chegar nesse momento? Então, além de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, eu também sou terapeuta, sou estudante de teologia, de filosofia e de outras vias mais, se tiver por aí, a gente vai se aprofundando para que a gente possa cada dia mais melhorar, aprender, crescer e principalmente fazer o que Santa Teresinha nos ensina: amar a Deus, ou aprender a amar a Deus todos os instantes da nossa vida. E é isso que a gente vem partilhar aqui hoje, né? Isso, essa tarde é a tarde que marca, em primeiro lugar, o reencontro do retiro que nós fizemos semana passada. E o que eu achei mais interessante quando o Anderson convidou, quando o Anderson convidou, que ele disse: Junão, não vai ser somente um reencontro dos jovens que lá estiveram, e sim as famílias também serão convidadas para estarem juntos. E eu acho isso tão fantástico, irmãos. Por quê? Porque no final de semana passado, talvez vocês fizeram uma das maiores experiências de mudança na vida de vocês. E como assim mudança? Primeiro, a experiência do amor de Deus. Depois, essa experiência do amor de Deus, ela foi refletida lá no encontro, nos 3 dias, de várias formas. Quais são elas? Por exemplo, primeiro com a comunidade. Então lá vocês viram as pessoas que estavam se doando. Se vocês dormiram pouco, eles dormiram menos ainda. Lá vocês tiveram então esse encontro com a comunidade, vocês tiveram um encontro com vocês mesmos, por isso que muitos choraram horrores, né? Porque quando você olha para dentro de você, nós fazemos aquela mesma experiência que Santo Agostinho fez há alguns pouquinhos anos atrás, né? De você olha para dentro de você e fala: poxa, eu te procurei tantas vezes lá fora, e o Senhor está aqui dentro de mim me amando. Então nós fazemos uma experiência com a comunidade, fazemos uma experiência conosco mesmo, fazemos uma experiência principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nos traz aqui nessa tarde de hoje, para que nós, a partir de agora, consigamos dar um rumo diferente na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está preparada? Você está preparado? E responde agora. Pode responder mais ou menos, né? Fala assim: preparado para quê? Não estou sabendo, não me contaram nada. Não quero surpresa só. Sem surpresas. Quem que gosta de surpresa? Ninguém. Eu gosto de fazer as surpresas. Nessa hora vai dar um gelo no estômago. Fiquem tranquilos, não teremos surpresas. Vai tudo fluir bem normalmente, tá? Bom, então diante de tudo isso, nós precisamos dar um norte, nós precisamos fazer alguma coisa com a experiência que tivemos semana passada. Aí você vira e fala: Junão, como assim? Minha filha, minha neta, meu filho foi para lá, eu não fui, não estou sabendo de nada. Aqui, onde que eu estou? É uma igreja, né? Tipo, estou perdido, né? Um exemplo só, né? Mas eu não tive essa experiência. Como assim nortear? Minha vida está muito boa, né? Não preciso mudar nada. Talvez, tantas pessoas foram convidadas para estar aqui hoje. Deus quis que você estivesse aqui, porque algo Ele tem reservado para você. E isso não é conversa de pregador, não. Porque às vezes nós estamos acostumados com isso. Mas na verdade, irmãos, Deus chama muitas pessoas. E não são todas que estão dispostas, num domingão desse, um jogo, né? Além do jogo, o sol, o calor deixa a gente um pouco mais cansado. Você está aqui porque Deus tem um chamado, você aceitou esse chamado, então nós precisamos entender o que é. Amém? Amém. Isso é muito bonito, eu acho isso muito lindo, porque a palavra de Deus vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor olhou para cada um de nós, como Ele bem disse, fez um convite a nós, porque o Senhor age dessa maneira, né? De uma maneira bem suave, de uma maneira bem sutil,
nos faz um convite e nós podemos responder. Nós podemos dizer a Deus sim, mas podemos dizer também não. Deus nos dá essa liberdade. Deus nos deixa livre para isso, para fazer uma escolha, porque nós só podemos amar quando nós temos liberdade. Sem liberdade não há amor. Sem liberdade nós temos uma escravidão. Nós somos escravos. Sem liberdade não existe uma doação perfeita, uma doação completa. Então nós não podemos escolher por Deus se não estivermos totalmente vivos. Mas sabe uma coisa que nos impede muitas vezes de dizer sim a Deus dentro da nossa liberdade? De nos parecer que estamos ali presos e impossibilitados de responder positivamente esse chamado? As distrações, os compromissos e tudo aquilo que nós colocamos acima de nós mesmos, como emprego, às vezes, como um jogo, como vários jogos hoje, né? Alguns vícios, alguns hábitos ou até mesmo a preguiça. Muitas vezes até a preguiça está acima da nossa própria felicidade. A preguiça muitas vezes está acima do Deus que nós sabemos, porque muitas vezes é consciente para nós. Ele é um Deus que nos ama, que nos quer perto, que pode realizar milagres na nossa vida, mas às vezes a preguiça, o cansaço e outras coisas mais nos impedem de, dentro dessa liberdade, responder a Deus, responder ao seu chamado e dizer: estou aqui, assim como Nossa Senhora fez quando o anjo, Gabriel visitou, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E então, a partir daí, o verbo divino, que era Deus, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. E isso é muito profundo, porque quando a gente começa, são passagens que às vezes a gente, só abre um parênteses, tá? São passagens que às vezes a gente está até acostumado a falar, né? Inclusive, quando a gente reza a oração do Ângelus, a gente faz isso, né? O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Mas vocês já pararam para pensar que o anjo apareceu a Nossa Senhora? Inclusive hoje é domingo, né? Então é omitido, mas dia 29 de setembro é a festa dos Santos Arcanjos, né? Depois do Concílio Vaticano II, juntou os três, né? São Rafael, São Gabriel e São Miguel, no dia de São Miguel, que é hoje, dia 29 de setembro. Mas quando esse arcanjo, São Gabriel, ele falou com Nossa Senhora não estava lá falando: eu que você é a mãe de Deus. Não, ela se preparava para servir a mãe de Deus, para servir aquele que viria o Salvador, mas ela não tinha a humildade do coração dela, e Santo Afonso Maria de Ligório fala isso. Ela tinha uma docilidade, uma humildade muito grande, de estar no seu quarto orando, e ela se espantou quando o anjo apareceu, não porque era um anjo. Se um anjo aparecesse para nós, pensa como seria, né? Acho que a gente sairia correndo, na verdade. Mas ela não se espantou com o anjo, e sim com a fala dele. E essa fala dele, eu fico imaginando a corte celestial inteira esperando esse momento. Tipo a torcida na hora que tá... Lembra da Copa do Mundo? Copa do Mundo, final, último jogo, último pênalti a ser batido. Se fizer, a gente ganha. E tá lá todo mundo esperando. Eu fico imaginando assim, a corte celeste, depois de São Gabriel ter falado, o que Nossa Senhora responderia, porque ela é livre para poder responder sim ou não, ou fazer igual Moisés: não, eu sou o gado, eu não tenho, não sei falar, não posso. E ela disse: sim, faça-se a tua vontade. Através desse sim, eu fico imaginando os anjos do céu: glória a Deus, porque naquele exato momento, presta atenção, quando Nossa Senhora disse sim, naquele momento não precisou de homem, o ventre dela já tinha Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí que está, o verbo se fez carne, desde o sim. É a mesma coisa, por isso que nós católicos somos a favor da vida desde o princípio, porque nesse momento já existia a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi só um parênteses, para a gente às vezes nós precisamos meditar em cima das passagens, para ela não ficar vaga, e aí a gente acha que é uma passagem qualquer, e isso está completamente, esse ato, ele influencia completamente ou totalmente o nosso encontro aqui agora. Exatamente, porque no momento da nossa concepção, no momento em que Jesus foi concebido a partir do sim de Nossa Senhora, tudo se transforma em salvação, né? A história de Deus, isso já estava, Deus já tinha visão de tudo isso, porque Deus é o começo, né? E o fim, é o princípio e o fim de todas as coisas. Para Deus, já sabia como aconteceria, mas ele partir do sim de Nossa Senhora, então a salvação para nós é possível. O céu vai se rasgar, então, e nós vamos pertencer novamente a uma família. Nós seremos novamente, a partir do sim de Nossa Senhora, inseridos na história de salvação e poderemos então nos reconciliar com Deus, porque houve uma divisão. Vocês sabiam? Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, nós tínhamos uma ordem. Deus que conduzia a nossa alma e a nossa alma conduzia o nosso corpo. O homem andava de maneira correta, a sua alma estava ordenada, a alegria estava presente, a felicidade era presente no homem então. E aí, com o pecado original, que entra na história da humanidade, a partir do quê? O que eles comeram? Não ouvi. A maçã? Está escrito em algum onde? Está escrito lá na Bíblia a maçã? Não, gente. Era jaca, não era? Era jaca? Não, brincadeira. Não tem fruta, gente. O que Adão e Eva cometeram, vou contar um segredo para vocês. Eles desobedeceram a Deus. O grande pecado de Adão e Eva é o pecado da desobediência. É o pecado da soberba, do querer ser mais que Deus, de achar que nós, criaturas, sabemos mais do que aquele que nos criou. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão lá. Avó, que cuida dos filhos, já educou. Quem da sua casa lembra essa ocasião? Você cria, né, amamenta, dá banho, dá comida, aí a criatura vem e acha que sabe mais que você, né? Aí você fala, não, vai chover, né, uma blusa, a pessoa fala, tá chovendo praia, né? Esse sol que está lá fora. Não é assim, gente? E o que é bom é que a minha sogra, mãe da Rose, está aqui também, então ela pode comprovar que é assim mesmo, né, dona Zé? Não é? Tudo que a gente educa, ensina, tenta passar para os nossos filhos, o que acontece com eles? Eles acham que sabem mais do que nós. Assim Adão e Eva fizeram. E com o pecado original, então, com essa desobediência, com essa soberba que foi plantada no coração de Eva e de Adão. E não vem dizer que a culpa é só de Eva, tá? Porque não sei se vocês já meditaram a palavra de Deus, mas Deus fala para Adão, não coma daquela árvore, né? Aí Eva vai, come do fruto proibido, quer dizer, quer saber mais que Deus, come, você vê, boba, você não vai morrer. Aí ela come e não morreu fisicamente, né? Aí tá vendo? Deus estava errado, Adão está falando bobagem de orelha. Nem comi, nem morri, vou falar para ele que ele pode comer também. Aí vai lá e fala para Adão, pode comer, ó, estou viva. Eu não morri, você está vendo aqui? Morta? Não, então come. Aí Adão vai e... É besta e come. Come. Aí quando come, o que acontece? Não é besta não, a gente só obedece às esposas. Eu defendo Adão. Tem muito homem aqui que está aqui só porque a mulher mandou, não é verdade? Graças a Deus que a mulherada ainda tem juízo, né? Aí Adão come. O que acontece quando eles comem? Eles se envergonham de Deus. Deus chega e fala, Adão, onde vocês estão? Porque vocês se esconderam? E aí? Nada, né? Não fui
ele está escondido, né? Quando o pecado entra, então, na matéria do homem, quando é copo de vidro ou é de vidro? Não, mas eu não fiz essa piada. Não sei. É piada interna, gente, no vídeo, depois vocês tiram a dúvida, tá? Aí, quando o pecado então entra na matéria humana, o que acontece? A mulher se vitimiza e fala o quê? Quem foi que ofereceu para ela? Serpente que me enganou, ela que me seduziu. Quer dizer, passa a se comportar como uma vitimista, né? Não é ela a responsável mais pelas suas ações. E quando Deus então pergunta a Adão, Adão faz o quê? Foi ela que me deu. Culpa a mulher. Ela que mandou eu comer. Se acovarda um homem que foi criado por Deus, que Deus tocou a sua mão, soprou nele, que tinha a ordem de governar o mundo, que foi apresentado a ele todos os animais. E o Adão tinha o poder sobre aqueles animais de governar. Era um homem forte. O que ele faz quando o pecado entra? Se acovarda, dá 2 passos para trás e culpa a mulher, que é muito também influenciada pelo pecado. E esse pecado então original causa uma desordem na nossa alma. Lembra? Deus conduzia a alma e a alma conduzia o corpo. Agora inverteu-se. É o nosso corpo que tenta conduzir a alma que está desligada de Deus. E por que eu comecei a falar disso? Porque com o plano da salvação de Jesus, com o sim de Maria, o que acontece? Deus une novamente a nossa alma. O céu que tinha sido negado a nós pelo pecado, vivíamos no pecado, sem ter o direito de ir para o céu mais. Jesus, então, no seu plano de salvação, nos devolve essa possibilidade de vivermos plenamente diante da vontade de Deus, contemplando a vontade de Deus e exercendo toda a potência da alma que Deus nos dá. Quem aqui tem um homem santo e uma mulher santa de referência? Alguém pode dizer? Pode ser qualquer pessoa muito virtuosa, uma pessoa, pode ser até um membro da família. Às vezes a gente lembra de uma avó, né? De um avô que deixou um legado. Quem? A senhora sabe? Pode falar. Sua mãe foi uma grande heroína para você. Bendito seja Deus. Muito grande. Pode falar. Sua avó, uma grande mulher. Quem mais? Um santo de devoção agora. Pode falar comigo. Nossa Senhora Aparecida. Quem mais? Santa Rita de Cássia. Mais alguém? E se eu disser para você que a alma de Santa Rita de Cássia, que a alma de Nossa Senhora, que era predestinada, que a alma dessas grandes senhoras que vocês disseram, que deixaram um grande legado, é igual à sua? Vocês acreditam nisso? Imagina, né? Será? É. A potência da nossa alma quem dá é Deus, mas nós temos a mesma força, é a mesma alma. A mesma alma que Deus criou lá é a mesma alma que Deus cria agora. Agora, que está sendo gerada uma nova vida em algum ventre, é a mesma potência, a mesma autoridade, o mesmo sentido, a mesma força, sabe? É a mesma alma. O que faz de diferença de uma alma para outra? O que vocês acham? A maneira como ela vive. Quer falar? A maneira como ela se comporta. As ações cotidianas que ela faz é que vai fazer diferença dela para a sua alma, para a minha alma, para a alma do Juliano. E isso importa muito, a gente tendo saído do retiro e fazer um reencontro.
Porque se são essas atitudes, isso significa que, como é que eu vou me portar a partir de agora? Quais são as escolhas que eu vou fazer a partir de agora? Serão escolhas que são conduzidas pela alma, por essa alma, que inclusive, né, é uma alma imortal, ou seja, ela não morre nunca. Viverá para sempre. Ou de acordo com o meu corpo, que é perecível, que vai morrer. Exato. E para ficar mais claro ainda, a gente pode dar um exemplo de um jogador de futebol, né? Fala aí um jogador de futebol qualquer, que nem é tão famoso. Que nem é muito famoso? Não, vou falar um que é muito famoso, então. Ou vocês falam. Fala aí, um jogador que vocês gostam, que é muito bom, vai, de futebol. Fala pra mim, você sabe. Quem? Messi? Yuri Alberto? Não. Yuri Alberto, aí você já está zoando. Isso aí é ruim demais. Ainda bem que nem é do meu time. Tá bom, Cristiano Ronaldo, é bom? É, não é? Quem gosta de futebol aqui? Quem joga futebol sempre? Você também joga? Joga? Qual a diferença do Cristiano Ronaldo para tu? A maioria das pessoas fala o dinheiro, mas parabéns. Você entendeu? É exatamente. Agora vamos comparar. O Neymar é bom? Neymar também é um bom jogador, não é? Mas o Cristiano Ronaldo é melhor. Tem uns que não acham isso, né? Mas tudo bem. Não, mas tecnicamente pode ser que o Neymar tenha mais experiência, né? Uma jogadinha melhorzinha que a outra. Mas quem tem um rendimento muito melhor que o Cristiano Ronaldo? Por quê? Onde que o Cristiano Ronaldo está na sexta-noite? Com a família. E onde o Neymar está sexta-feira à noite? Isso aí todo mundo sabe, né? Você entendeu? Você entendeu? Tem a mesma possibilidade, jogam no mesmo time, estão jogando no mesmo time, né? Joga no mesmo time ainda? É o mesmo país, eu acho. É no Oriente Médio ali. Tem a mesma possibilidade, cresceu, tem sucesso, tem dinheiro, já construiu histórias, os dois. Mas por que um consegue se destacar mais que o outro? Pela dedicação, pelo que ele realiza todos os dias. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que a potência da minha alma, da sua alma, é a mesma. Mas nós precisamos saber o que nós fazemos com ela dia após dia. Quando seus filhos terminaram esse encontro e voltaram para casa, eles voltaram com um propósito. Eles trouxeram no coração deles um propósito de uma vida nova, de uma vida mais feliz. É ou não é? Quem estava lá sentiu o amor de Deus na sua vida, sentiu o amor da comunidade, a força de estar junto com outros jovens, tendo o mesmo objetivo. E eu vou dizer para vocês, pais, muitos deles talvez nem quisessem voltar para casa. Tamanho era a experiência de Deus que eles viveram naquele encontro. Agora, por que será que muitas vezes nós não queremos voltar para casa? Porque na nossa casa, no nosso lar, está faltando algo que é essencial para a nossa vida. Nós sabemos que Deus pode transformar a nossa história. Nós sabemos que Deus é um Deus poderoso, não é? Quando você tem desemprego, quando você tem doença, quando você tem alguma dificuldade, a quem a gente recorre? A Deus. Até o bandido faz isso, né? Ai meu Deus, me ajuda nesse assalto para que dê tudo certo. Exatamente. E aí você vai buscar um Deus que está onde? Onde que normalmente está esse Deus? Lá. Não é? Deus está em algum lugar, não é? Pensa aí. Onde que está o seu Deus? O Deus que você reza, o Deus que você busca, o Deus que você acredita. Normalmente nós não prestamos atenção nisso, né? Ele está em algum lugar lá. Ele está na igreja, vou lá na missa. Preciso rezar, preciso encontrar esse Deus. Mas nós temos uma primeira igreja. Nós temos uma igreja doméstica. Nós temos um lugar onde Deus manifesta o seu amor, assim como na criação. Eu quero até ler um trecho aqui. Esse livro amarelo aqui é o Catecismo da Igreja Católica. Isso daqui é o que ensina a Igreja Católica para todos nós. Seria muito legal se você conseguisse ler e você entenderia o que diz a igreja. Por exemplo, muitos por aí falam sobre que muitos falam
que nós adoramos imagem. Aqui está escrito se a gente adora imagem ou não. Muitos falam isso e aquilo. Aqui está falando isso. E aqui num trecho do catecismo fala assim, ó: a comunidade conjugal está fundada no discernimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Isso está lá no número 2201. Depois ele fala assim, ó: para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades e direitos. Aí depois continua: igreja doméstica é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. E continua: a oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. Aí depois fala: a família cristã é evangelizadora e missionária. A gente pode falar palavra do Senhor também, graças a Deus, porque para nós é palavra de Deus, né? Só posso abrir outro parênteses? Para os protestantes, palavra de Deus é só a Bíblia, a Sagrada Escritura. Para nós da Igreja Católica é a Sagrada Escritura, é a Sagrada Tradição, ou seja, tudo aquilo que a Igreja viveu desde que nosso Senhor fundou a Igreja até os dias de hoje, e é também o Sagrado Magistério, ou seja, a tradução que a Igreja faz, unindo a Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição. Então, para nós, tanto o Catecismo quanto a Sagrada Escritura é palavra de Deus para nós. Fecha parênteses de novo. Deixa aberto ainda. Deixa, então pode ir. Porque assim, por que nós temos essas opções? Por que a igreja tem a Sagrada Tradição e para a gente é a palavra de Deus? Porque existe uma unidade. A igreja, tudo aquilo que ela viveu, construiu e nos ensina, está enraizado e baseado na palavra de Deus, traduzida para a nossa vida, no dia a dia, no testemunho de fé das pessoas. Porque se você tem uma palavra de Deus que não existe ninguém que a colocou em prática, que a viveu, que a aprovou, como que você vai testemunhar que essa palavra de Deus é verdadeira? Então a igreja, através desses documentos, através de tudo isso aqui, ela atesta que a palavra de Deus foi vivida, foi testemunhada e produziu muitos frutos. Amém? Amém. Então a gente só para fazer o gancho, para dar continuidade no que a Rose estava falando, quando nós pegamos aquilo que a Igreja Católica ensina, ou seja, qual seria esse chamado que Deus nos faz? Para nós termos vontade de voltar para casa, não só quando a gente sai de um retiro, de uma experiência maravilhosa, mas quando a gente sai do trabalho, quando a gente sai do colégio, quando a gente sai do futebol, quando a gente até está no ambiente de casa, está lá no videogame, a gente quer sair daquele mundo virtual e voltar para a realidade familiar, é um chamado de Deus isso também. Sim, a igreja doméstica, ela é essa realidade, é você trazer Deus para o centro da sua vida, da sua família e viver junto dos seus essa verdade, essa realidade. Muitas vezes a gente não consegue imaginar que isso seja possível, porque é tão distante, né, da nossa vida. Poxa, minha mãe é tão absurda, meu pai é tão absurdo. Às vezes nós temos realidades familiares hoje em que o pai é alcoólatra, hoje mães já são alcoólatras. O vício de jogos também é muito grande, o vício em telas também é muito grande. Quantos jovens, quantas crianças são órfãos de pais presentes, de pais vivos, né? de pais que estão ali, mas estão mortos para eles, porque os filhos não sentem a presença, não vivem com esses pais, não têm o olhar dele, não têm a educação dele, porque hoje em dia a maioria das pessoas, né, e a gente pode provar
da Igreja Católica vai dizer que nós somos reflexo. A família doméstica, a igreja doméstica, ela é um reflexo para o mundo lá fora. Como está o mundo lá fora? Como as pessoas têm se comportado? Se você entrar aí nos vídeos polêmicos da internet, vocês vão ver o quê? Loucura. Um xingando o outro. E não é só no vídeo, né? Você entra nos comentários, sei que você entra lá nos comentários para ler, todo mundo faz isso. Você olha e fala, como que alguém tem coragem, diante dessa realidade, desse fato que é o vídeo, responder isso que está no comentário? Está tudo perdido mesmo. Aí a gente olha os jovens envolvidos com droga, muito sofridos, pessoas sofridas, emocionalmente destruídas, não é? Lá fora não é assim? A sociedade não está assim? As pessoas sem paciência, explodindo por qualquer coisa, sofrendo crise de ansiedade, depressão. É assim que está a nossa sociedade. E se a nossa sociedade está assim, é porque aquilo que deveria ser reflexo para a sociedade não está bem. A família também está sofrendo todos esses ataques. E a família sempre sofreu esses ataques, em toda a história da humanidade. Porque a família é plano de Deus. A família é vontade de Deus. A criação da família é o sonho de Deus para nós, porque no céu nós seremos uma grande família. E se nós não aprendermos a viver como família, nós não conseguiremos chegar no céu para viver essa grande realidade. Porque é na família onde nós nos sentimos acolhidos, é na família onde nós devemos nos sentir amados, é na família onde a gente realiza os nossos maiores sonhos, é com os nossos que a gente quer viver, passear, construir, realizar, não é verdade? É sempre pensando na nossa família. Os filhos, quando têm uma vida mais sofrida, passam por mais dificuldade, a primeira coisa que motiva uma criança, um adolescente a trabalhar é poder comprar a casa para a mãe, é poder ajudar financeiramente a família. A família, ela é a maior força que o ser humano tem, e por isso ela sempre foi atacada e vai continuar sendo atacada, mas nós precisamos reconhecer o valor dessa grande instituição, porque é no seio da família que Deus toca mais uma vez, assim como tocou na criação da humanidade, porque é na união conjugal que Deus mais uma vez realiza o milagre da criação do homem. É através da família que é gerada mais uma vida, mais uma alma, mais uma pessoa que vai popular o céu, que vai viver no céu. E essa vida aqui, ela é passageira. Nascemos e vamos para Deus. Essa vida passa no piscar de olhos, uns mais rápidos, né? Outros mais distantes. Nós temos uma tia nova ajudando lá que a gente cuida, né? Que mora conosco, tem 96 anos. Bem de saúde, lúcida, cozinha, faz cafezinho. Hoje estava limpando a pia antes da gente sair. Vocês o que você está fazendo? Estou lavando a pia. Estava limpando o almoço. Com 96 anos. Uns vivem mais, outros menos. Mas até os que viverem mais de 100 anos, quando chegar no céu, vai notar que foi um piscar de olhos. Rápido. E nós precisamos saber dessa verdade. Essa vida aqui vai passar rápido. E nós precisamos usar essa vida aqui para aprender a amar, nos santificar, santificar os nossos. Mas nós podemos viver isso de uma maneira feliz, saudável, convivendo com os nossos de uma maneira harmoniosa. E para isso precisamos de esforço. Precisamos aprender a nos doar. Precisamos aprender a renunciar muitas coisas na nossa vida, para que o outro consiga encontrar apoio, alegria, satisfação nessa relação. E às vezes nós até sabemos, nós às vezes até sabemos fazer isso. Hoje a gente estava vendo um vídeo muito engraçado, interessante. O pai estava lá na cozinha e aí o filho derramou um copo de café ou de refrigerante, sei lá. Normalmente a nossa ação para com a criança ou para com alguém que mora conosco, que convive conosco, é uma. Mas se for um filho de um amigo, se for, vamos
ampliar aí o horizonte, tá? Se for um chefe, se for alguém que nós temos um apreço, aí a gente pisa em ovos para poder falar. Ou seja, nós sabemos fazer, nós sabemos como ser fazer as renúncias às vezes, mas muitas vezes nós não fazemos, porque a gente explode, porque a gente é assim mesmo, né? Quantas vezes a gente me falou, eu sou assim mesmo. Então, nós precisamos ajustar as velas. E é um pequeno ajuste, de verdade, é uma tomada de consciência. Porque a gente e de decisão, né? De decisão. Porque a gente vive uma mentira constante, que continuamente, lembra que eu falei, a família ela é atacada constantemente. Então essas investidas vão entrando e vão construindo aqui o nosso intelecto, os nossos conceitos, vai formando o nosso imaginário. E aí a gente passa a reagir e a agir conforme essas coisas que a gente vai recebendo. A gente recebe de que maneira? Pelo ouvido, pelo olhar, né? Tudo que eu leio, tudo que eu assisto, tudo que eu ouço. Tudo isso vai formando o nosso imaginário, criando conceitos na nossa memória. E aí a gente vai ouvindo essas coisas de todos os lugares e vai chegando como flechas, sabe? Inflamadas no maligno, não é assim que a gente reza na oração de São Miguel Arcanjo? E é assim, vai chegando e vai entrando na nossa alma. E a gente vai reagindo assim dentro da nossa casa. E é legal, porque a gente poderia falar até mais tempo, gente. Porque só de falar na criação de conceitos hoje, nós já daria mais uma palestra aqui. Porque assim, antigamente, só mais um parênteses, né? Antigamente, qual era o conceito de igreja, qual era o conceito de Deus, qual era o conceito de família? É bem diferente, partindo do princípio que nós absorvemos e formamos os nossos conceitos através da experiência, pelos nossos 5 sentidos. Nós tínhamos uma impressão de família antigamente que não é aquela que nós temos hoje. Por quê? A televisão só destrói cada vez mais a pessoa da família, né? A instituição familiar, a instituição da igreja. Quando a gente vai para a escola, seja ela pública ou privada, é a mesma coisa, não é o mesmo conceito de família. E dentro dos nossos lares, a maioria já estão sendo educadas pelo padrasto, pela madrasta. Eu não estou dizendo, está completamente errado, mas nós temos que absorver essa circunstância e entender qual é o conceito que eu estou formando de família hoje. Porque muitas vezes nós temos pessoas que moram juntas, que a gente chama de família, mas que cada um é independente, ou seja, são indivíduos morando dentro da mesma casa, que até se respeitam, mas que não constituem um lar, um seio familiar realmente. Tem as mesmas dificuldades, né? Tem os mesmos compromissos, passa pela mesma dor, mas impede de viver a parte boa de ser família. Sim. Bloqueia a parte boa de ter alguém do seu lado. É que nem tem muitos alunos do Junão, né, que eles falam, adolescentes que não querem casar, não querem ter filhos, querem viver uma vida livre, né, com sexo livre, etc. Aí daqui a pouco o menino vai engravidar a menina. Aí a menina tem que cuidar dos filhos mesmo sem ter a parte de ter alguém para cuidar junto, de sonhar junto. Aí o menino tem que trabalhar, porque agora vai ter que pagar a pensão da criança. E aí ele não ficou com ela, porque ele não queria assumir responsabilidade, aí vai engravidar outra. E aí vai piorando as coisas, você vai falar, meu Deus, ele está vivendo só a parte ruim de ser família, de ter família. E está impedindo, se protegendo de viver a melhor parte, que é você se realizar ao realizar alguém. É você sentir-se amado por alguém e transformado por esse amor. Então, quando eu falo só uma tomada de consciência, como que eu vou colocar isso em prática? Gente, as besteiras que a gente comete, não é consciente. Por exemplo, nós estamos em família, vivemos em família, como ele falou, eu sou assim mesmo, né? Nós tomamos cuidado, pisamos em ovos para falar com todos que estão para fora. Mas quem é da nossa família merece ouvir qualquer bobagem? Merece que você vomite tudo que você tem de ruim dentro de você? Merece
que ela decidiu viver com você o resto da vida? Será que a outra pessoa merece o seu melhor? Por que a gente não decide dar o melhor para outra pessoa? Aí quando você fala, né? Você vai cortar o cabelo, seu marido gosta assim, é quase que uma ofensa. Meu marido, eu corto o cabelo do meu marido, eu corto o cabelo pra mim. Não corta o cabelo do meu marido, né? Então corta o seu cabelo do vizinho infeliz. Você vai cortar seu cabelo pra quem? Se não é pro homem que você escolheu viver a vida toda. Não é o homem que você escolheu que quer que te ame, que quer que te respeite, que você quer que te valorize. Mas aí você não pode arrumar o cabelo, cortar o cabelo, fazer a unha e se vestir para agradar ele, porque isso parece uma ofensa. Você se sente ofendida. Que ideia de jirico! Que ideia de jirico! Aí o homem é a mesma coisa. Né? Ele precisa pisar em ovos, aguentar desaforo de chefe, de tudo lá na rua. Aí ele não é homem quando precisa ser lá fora, mas chega em casa precisa cantar de galo, né? Tem que subir no pedestal e humilhar todo mundo que está lá, porque ele não conseguiu o equilíbrio, exercer esse seu domínio na vida, no dia a dia. E quando ele deve proteger aqueles que ele confiam nele, amar, né? Ser a força para defender, ele é a força para oprimir, ele é a força para ofender, diminuir, humilhar. Por quê? Só por uma tomada de consciência. Eu sei que você não é mau, eu sei que nós não somos maus, mas nós não pensamos na ação. Os nossos filhos, vocês jovens, eu sei que a vida é difícil, lidar com os sentimentos, com as emoções, com as dificuldades de relacionamento, de rejeição na escola, nos grupos, nos relacionamentos amorosos que não dão certo, mas a sua família não é aquela na qual você deve responsabilizar. Pelo contrário, a sua família é aquela que você precisa e deve buscar apoio, pedir: mãe, pai, me ajuda. Eu preciso de ajuda. E se deixar amar por essa família, ao invés de chegar em casa e querer destruir aquele que está ali para cuidar de você. E aí você vai para fora e fica, desculpa a expressão, lambendo aqueles que te humilham, aqueles que te fazem mal, aqueles que te expõem ao ridículo. Mas aquele que está lá, que te ama, que trabalha por você, que não dorme à noite por você, esse merece que você faça o quê? Despeje, vomite, coloque para fora tudo que não presta. É porque você é ruim? Não, você é bom. Lembra da alma? Lembra da potência? Lembra que você é tal como qualquer outra alma que Deus já criou? O que você não tem é consciência da sua ação. Então, que você pare e pense no que você quer fazer, porque agora você foi convidado a participar de uma vida, de uma mesa, de uma nova família, que você sabe onde você quer chegar. Você sabe que a finalidade da sua vida agora é o céu, porque Deus nos deu essa nova oportunidade. Todos nós aqui somos convidados a viver essa nova oportunidade, mas nós precisamos colocar em prática, para que essa caminhada seja menos dolorosa, para que essa caminhada seja mais composta de amor e de participação daqueles que nós amamos. Amém? E como que nós fazemos isso? Nós precisamos identificar que sim, nós precisamos, enquanto família, trabalhar juntos, de um apoiar o outro. E esse apoio mútuo nos trará uma vida nova e diferente. Irmãos, presta atenção. Se não veio ninguém da sua família hoje, e nunca vem, não tem problema. Deus sempre, preste atenção, Deus sempre entra por aquele que é mais forte dentro de casa. É por aí que Deus entra. E é aí que começa a revolução. E essa revolução, segundo a vontade de Deus,
E juntos nós precisamos de um norte, como eu disse no início. E aonde que nós encontramos as forças, as orientações para nós seguirmos esse novo norte? É aqui, ó, no altar do Senhor. Aqui é onde acontece o mais sublime da nossa fé. Aqui na Santa Missa, seja no altar da missa antiga, seja no altar da missa nova, aqui no altar do Senhor acontece a maior dádiva. Não, eu não entendo nada disso. Eu venho para a missa, ouço o padre falar, e para mim entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não entendo isso, levanta e senta. Tem muitas coisas que nós não precisamos entender, mas precisamos fazer, e fazendo nós entenderemos. Nossos avós nos diziam para nós: calma, no andar da carruagem as abóboras se encaixam. Então, nós enquanto famílias somos convidados, e eu li isso aqui para vocês, ó. O finalzinho está escrito isso: a vida em família é a iniciação para uma vida. A família cristã é evangelizadora e missionária. Então nós, enquanto família, nós pegamos e não saímos do seio familiar, mas enquanto seio familiar, nos dirigimos à igreja para duas coisas. A primeira, nos abastecermos de Deus, e a segunda, servir as outras famílias. E como é que a gente serve as outras famílias? Não é somente com a ação pastoral, mas é antes da ação pastoral, é o nosso exemplo, o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de cumplicidade, o nosso testemunho de resiliência, o nosso testemunho de amor mútuo, o nosso testemunho de olhar um para o outro dentro da nossa família. É assim que nós colocamos em prática nas pastorais, nos movimentos, a nossa vida familiar. O que não pode acontecer é a gente deixar a nossa família, vir servir na igreja e abandonar a família para lá. Não, nós devemos vir juntos, mesmo que cada um vá para uma pastoral, mesmo que você esteja no Crisma, mesmo que eu esteja na outra pastoral, na acolhida, na pastoral da criança, no batismo, no dízimo e etc. Mas é na igreja que nós, enquanto famílias, testemunhamos aquilo que Deus faz lá em casa. Junão, você não conhece a minha família? Eu não conheço mesmo, mas aquele ali que deu a vida dele por nós e que quis permanecer conosco na Eucaristia, conhece a sua casa, conhece a sua família, e ele sabe por que você está aqui hoje. Vamos ficar de pé um instante. Você está pertinho aí da sua família ou sua família está longe? Tem alguém que está longe da sua família? Se estiver longe, vai agora para perto dele. Fica lá, juntinho da sua família. Isso. Quem não estiver com a família aqui presente, vem aqui para frente. Quem não estiver com a sua família, vem para cá. Pode vir, gente. Quem não estiver com a família, sai do lugar e vem aqui para frente, ó. Nós podemos virar para Jesus. Isso. Se abracem aí, vocês todos. Os membros aí da família podem se abraçar também. Nós vamos agora olhar para esse Deus, para esse Senhor, para esse Jesus que está aqui, no sacrário, vivo, assim como esteve no céu, assim como viveu aqui na terra. Ele está aqui diante de nós. E nós vamos agora nos apresentar e apresentar a nossa família a esse Deus. Se tem algo que nós precisamos realizar na nossa vida, é permitir que esse Deus
seja o nosso Deus. Você sabe o que é ser o Senhor? Você sabe o que é ter o Senhor? Antigamente nós tínhamos lá, sei lá, pensa numa fazenda, pensa numa dessas histórias. Nós tínhamos lá um Senhor. E esse Senhor é quem determinava os horários de trabalho, os horários de alimento e etc. E quem servia a esse Senhor estava sujeito às suas escolhas, às suas ações. E muitos anos se passaram e a gente muitas vezes tem medo de se colocar à disposição de um Deus, de um Senhor, porque nós temos medo de como esse Senhor vai nos conduzir. Se Ele vai nos dar aquilo que realmente nós precisamos, se Ele vai tirar de nós a liberdade de escolha, se Ele vai nos escravizar. Mas nós queremos aqui diante desse Deus, que é Senhor, descobrir que esse Senhor é um Senhor que salva, é um Senhor que cura, é um Senhor que liberta, é um Senhor que renova, que faz nova todas as coisas e que pode transformar a sua família. É um Senhor que nós podemos nos colocar ao seu serviço como servos e Ele nos dará mais do que nós precisamos para viver. Eu gostaria que você pensasse, se você quiser, você também pode falar para Deus. Apresenta sua família, apresenta aqueles membros da família que não vieram para cá hoje. Você que está aqui sozinho, fala para Deus: Senhor, eu queria que o meu papai e a minha mamãe estivessem aqui. Eu queria que a minha avó estivesse aqui. Eu queria que o meu irmão estivesse aqui, Senhor. E o Senhor sabe que eu faço isso no fundo do meu coração. Eu queria muito, Senhor. Ou melhor, eu quero muito que o meu irmão volte a te servir, Senhor. Eu quero que ele seja traído para ti novamente e que ele venha para cá.
Pode ficar ali, ó, na frente, por favor, meu irmão. De frente do povo, tá bom? Mas o irmão daqui a fazer o pedido. Como nós pregamos, nós vivemos a experiência de Deus no seio familiar. Pode subir. 1, 2, isso, obrigado. E aí, depois da experiência do seio familiar, nós vivemos a experiência enquanto família com a esposa de Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa experiência da família nos traz para a igreja, aqui na pessoa do seminarista, futuro sacerdote da igreja. Então eu queria que vocês fizessem isso, que vocês viessem para cá, para colocar a sua família, vocês também, à disposição da igreja, para vocês experienciarem Deus e aprenderem de Deus aqui e também se colocarem em serviço. Podem sair dos lugares e vem aqui, pode ficar aqui ao redor do seminarista, que ele, como em nome da igreja, como uma grande irmã que é a igreja, vai acolher todos vocês. Podem vir. Pode ser. Podem vir, vocês também, ó. Pode ir andando aqui, ó. Pode vir, fica ao redor. A igreja, na pessoa do seminarista, vai acolhendo todos vocês. Pode vir aqui, ó, ao redor. Não precisa subir no presbitério, mas até aqui no segundo degrau pode subir. Conhecemos a família dele, a mãe dele, uma pessoa fantástica. O pai dele, muito silencioso, quieto na dele. Depois de um tempo, nós descobrimos que, na verdade, o pai do meu genro não era pai dele,
do ano, na virada do ano, a nossa filha chegou e falou assim: papai, mamãe, eu quero fazer uma experiência com esse namorado. Mesmo diante de toda a educação que nós temos para ela, nós não esperávamos ela. Mas eu quero falar para vocês. No dia 20 de janeiro desse ano aqui, nós pegamos todas as coisas da nossa vida. Colocamos dentro do nosso carro tudo, até a carteira de vacinação. E levamos ela para a casa de uma namorada. Deixamos ela na porta da Fraternidade de São João Paulo II, onde ela vive hoje com o noivo dela, Jesus de Nazaré. A mãe dele, Nossa Senhora, é quem dá sustento para a gente. Porque mesmo com a educação católica que nós temos, nós sentimos muita falta da mãe. E o pai dele, São José, no seu silêncio, nos ensina a amar e adorar a nossa família para a igreja. Não estou dizendo que a sua filha, seu filho será sacerdote ou freira. Hoje nós temos Teresa Clara, Maria Filha de Casa e a irmã Lorena, lá no convento. Ela sempre disse que queria ser mãe, mas nós sempre ensinamos que ela podia fazer a vontade de Deus. E ela escolheu ser toda de Deus, toda do irmão, naquela comunidade. Abra-se a vontade de Deus. A nossa vida, o Padre Marcelo sempre fala isso, né? É perder para ganhar. Perder para ganhar às vezes. Nós ganhamos um monte de filhas, porque ela vem com um monte de irmãs. Ganhamos um monte de filhas. E o meu genro, Jesus de Nazaré, ele é muito gentil. Só não posso pedir dinheiro emprestado para ele. Mas também não preciso dar dinheiro para ele. Esteja aqui e oferte a sua família para Deus. Não estou dizendo que eles serão freiras ou padres. No nosso caso, minha mãe, meu pai e os meus sogros ofereceram a nossa vida, e no nosso matrimônio nós tentamos santificar. Dá um abraço a todo mundo coletivo assim agora e fala: essa é a nova família. E aí eu termino, Anderson, falando o seguinte: essa aqui é a família SEB, amém? Amém. Mas antes de ser a família SEB, é a família São João Batista. E antes de ser a família São João Batista, é uma família católica, apostólica, romana. Amém? Amém. Se um dia a família estiver viajando para a praia do interior, procure uma outra igreja católica para participar da Santa Missa, porque somos católicos. Aos domingos, pegue a sua família e traga para a Santa Missa. Ah, tu vai trabalhar, mesmo que o ideal é vir junto, mesmo que em horário diferente, venha para a Santa Missa. E quando tiver um encontro com o céu, oferte você trazer seu filho aqui, mesmo que você tenha que trazer e buscar depois, se for longe, né? Não sei. Está entendendo? É a Igreja Católica, é a Paróquia São João Batista e é o nosso movimento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, sua cara não ajuda. Mas vamos junto nessa? Agora responda.